Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani e hoje estou aqui com uma convidada muito especial que vai conversar conosco sobre ansiedade, mais especificamente ansiedade dentro da cirurgia plástica. Então, se vocês em algum momento já sentiram muito medo do que está por vir, quase que um desespero ao pensar no processo de pós-operatório, uma sensação ruim, um aperto no peito, esse episódio é para vocês. E a gente vai ouvir, então, da Ellen, como que a gente pode se sentir mais seguro e quais ideias que a gente pode colocar na cabeça para que o processo de cirurgia seja agradável, prazeroso e satisfatório. Bom, Ellen, eu gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho sobre a tua trajetória para que as pessoas possam te conhecer também. Bom, muito obrigada pelo convite, então. Muito especial para mim estar aqui. Meu nome é Ellen Zanella, eu sou psicóloga clínica, sou graduada em psicologia, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, em psicopatologia, que é o estudo dos transtornos mentais, né, dessa área. Estou em formação de ACT, já ouviu falar? Não. Adoro. Desbloqueando um novo avatar. Isso é uma ramificação da TCC. Da cognitivo-comportamental. Exato. E que... Terapia de aceitação e compromisso. É uma terapia muito voltada para, vamos pensar assim, coisas que a gente não pode mudar. Fibromialgia, por exemplo, padrão ouro. Sim, que é uma coisa que ou tu vive brigando com a tua dor, ou tu a gente aceita... acolhe ela de certa forma e vive com ela, apesar dela, levando ela a isso. Não é uma aceita que dói menos, é uma aceita que dói mais. Mas dói mais para depois poder parar de doer. Para poder ter um compromisso. Ok, e agora o que eu faço? Agora que eu sei que essa é a minha condição e eu não posso mudar isso. É isso também, me corrija se eu estiver errada. Características corporais. Eu sou super esguio, mas eu quero ser paniquete. Eu sou baixo, mas eu quero ser alto. Eu gostaria do resultado cirúrgico da fulana tal, mas o meu corpo, obviamente, vai me proporcionar outro tipo de resultado. Também, total, né? Total. O que eu posso fazer se não aceitar? Psicologia é maravilhosa. É muito legal essa abordagem. A TCC é uma abordagem muito... ela é a abordagem que hoje tem evidência científica justamente pelo fato dela ser mais protocolada. Né? A gente segue um protocolo. Para a gente poder testar alguma coisa, a gente tem que ter um protocolo, né? Todo paciente vai passar pelas mesmas questões, pelos mesmos passos, digamos assim. A ACT, ela é uma ramificação da TCC, mas ela é um pouco mais flexível. Na verdade, a flexibilidade é um dos pilares, digamos assim. A gente poder usar a flexibilidade para passar por uma vida que é muito imperfeita e muito incerta. Talvez... a terapia cognitivo-comportamental, ela te mostra estratégias de resolução e essa... Isso, ela mais faz com que... Talvez um discernimento ali entre o que pode ser corrigido e o que precisa ser aceitado e conviver com isso? Não. Sim. Faz bastante sentido. A ACT... Gente, eu amei. Por mim, podemos encerrar aqui. Tô satisfeita. A ACT é muito legal. Nunca Sugiro muito que tu dê uma olhada, assim. Basicamente, é quase que uma... específico pro que eu faço, né? Pro meu paciente. Cabe muito. Então, ali é o que eu posso, o que eu quero, o que eu vou mudar. E o que é estrutural e não vai ser mexido. Eu sou muito também dessa visão prática da coisa. Um exemplo bem contextual, né? O meu nariz. A gente fez o meu nariz, né? Há 10 anos atrás. E no início, assim, quando ele tava inchadinho ainda, perfeito, maravilhoso, amei, tudo pra mim, tava, né? Depois, com o tempo, ele deu uma caidinha, a pontinha caiu um pouquinho. E aquilo me incomodava no sentido de, poxa, eu investi um tanto, né, ali por uma coisa que eu não sei se eu teria coragem de fazer uma segunda vez. E, por causa de 2 milímetros, não ficou como eu queria. E aí aquilo dói, né? Sim. E eu sou muito prática no sentido de, não ficou. Não ficou. Não ficou, passou, não posso voltar atrás, tá feito. Sim. Tá feito, e agora? Esses dias eu quebrei um copo que eu gostava muito.
E aí foi tipo, tá, mas quebrou, sabe? Uhum. É muito assim, a ACT, ela me traz muito essa ideia da aceitação, tá, mas eu não posso fazer. O que me adianta? Eu vou ter 2 problemas. O problema que aconteceu ali, né? Uhum. E o problema de estar estressada, irritada por conta de uma coisa que não tem como voltar atrás. Sim, sim. Ou muitas vezes a gente fica ali meio travado no milímetro, como tu disse, e isso é muito frequente depois de uma cirurgia plástica. E assim como tu fala desses 2 milímetros da tua ponta, eu também já tive fases de olhar muito para o meu próprio nariz que foi operado e chegar a cogitar, assim, porque ele tem uma assimetria também milimétrica que ninguém nota. Mas teve momentos da vida em que ele se tornou o meu foco e aquela coisa assim, tá, quem vai corrigir isso pra ti? Porque 2 milímetros não é qualquer pessoa que vai conseguir corrigir. Quanto menor a milimetragem, mais complexa às vezes é a cirurgia. Então, tu vai pegar um avião e fazer com alguma pessoa muito expert, gastar muito dinheiro, ou tu vai parar de sofrer por isso. Então, a gente fica muito nisso, né? E o resultado cirúrgico, ele tem essa coisa assim de, por 2 milímetros, eu vou invalidar os 20 centímetros que mudaram. Total. É isso que eu penso e é isso que eu pensei na época. Meu nariz tá perfeito. E eu lembro de uma fala tua que ficou muito assim, que eu até hoje, acho que semana passada eu até comentei com um paciente sobre isso. Olha só que legal. Que tu falou tu falou alguma coisa no sentido de o quanto melhorou, o quanto... Acho que mais ou menos nessa linha que tu falou agora da questão de, eu vou ignorar os 20, os 20 milímetros. Ignorar a melhora e focar Exato. na imperfeição. E tu sempre foi muito enfática nisso, na questão de... A gente não tá aqui pra deixar algo perfeito, a gente tá aqui pra lapidar o que a gente não gosta muito, pra aperfeiçoar uma coisa que já é boa no sentido de me ajuda a respirar, me permite respirar. É o meu nariz, ele tem uma função. Ele me serve para alguma coisa importantíssima. Ele não é do jeito que eu quero. Eu vou tentar aperfeiçoar, mas a gente não tá buscando o resultado perfeito. E sim o melhor que pode ser do meu nariz. Acho que isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, se atrapalham nisso, né? A vida tem muito dessa imprevisibilidade e essa falta total de controle sobre como as coisas se comportam, né? E às vezes eu vejo que os pacientes projetam em algo mais concreto, como um resultado cirúrgico, essa noção de que as coisas podem ser como o paciente pretende que elas sejam, mas em nenhum contexto a gente pode considerar isso, né? E aí vem uma questão bem ligada com tanto a cirurgia quanto a ansiedade, que é o perfeccionismo, né? É uma coisa que está muito ligada, ansiedade e perfeccionismo. Mas pensa comigo, se eu sou perfeccionista a vida toda, né? Se tudo para mim tem que ser rígido, inflexível, do jeito que eu gostaria que fosse, como é que eu não vou ser ansiosa num mundo onde praticamente tudo é imperfeito? A gente tem certeza de pouquíssimas coisas. Como é que eu não vou ser ansiosa num mundo assim? E vamos pensar naquela pessoa que, depois de muito batalhar, atingiu a perfeição em alguma coisa. Automaticamente, o que ela acreditava ser esse estado de perfeição vai ser decepcionante para ela. Porque a própria perfeição, entre aspas, ela vem com um conjunto de abnegações e de sacrifícios que fazem dela imperfeita, né? Então, tem mais isso. O perfeccionismo é aquela fumaça que a gente tenta agarrar, é o cachorro correndo atrás do rabo, e isso cria uma certa dependência, né? Porque como tu nunca vai atingir, tu vai estar sempre procurando. E nisso tu vai te distraindo de coisas que são mais importantes, ou que deveriam ser, em áreas da tua vida que tu deveria dar uma atenção especial, né? Que está ficando para trás. Que, de certa forma, faz com que tu não evolua em sabedoria, em bem-estar, né? Tu foque em uma coisa única por muito tempo e acaba perdendo várias outras nuances da vida, né? Sim. Possibilidades. Sim. Né? Talvez seja um grandíssimo esconderijo, né? Tu ser perfeccionista.
Quanta coisa que tu deixa de olhar porque tu tá procurando uma coisa que tu não vai conseguir. Geralmente é uma compensação, né? Por que eu tenho que ser perfeita? O que eu, sabe, o que isso... vamos pensar na questão das redes sociais, que hoje tá muito em alta, né? Dessa questão de se expor. Por que eu tenho que ser perfeita? Por que a minha dicção tem que ser perfeita? Por que a minha aparência tem que estar perfeita se eu tô gravando um vídeo, se eu tô fazendo alguma coisa? Porque tem pessoas olhando. E o que significa sobre mim se alguém olhar e perceber essa falha? Então, o perfeccionismo, ele é que nem tu disse, ele é um esconderijo, ele é uma máscara. Fachada. Uma fachada, uma coisa assim pra... Tem outras coisas por trás. E essa... Quando eu estou vendendo essa imagem isenta de defeitos, para quem que eu tô vendendo? Quem que vai querer comprar isso? Que tipo de pessoa vai querer comprar uma ideia de perfeccionismo? Será que é a pessoa com a qual eu realmente quero me relacionar? Ou será que essa pessoa que busca o perfeccionismo, ela tem condições de estabelecer uma conexão real comigo, sabe? Na verdade, isso tem muitas camadas, né? Uma das coisas que eu falei até ontem no Instagram foi... Se eu chegar aqui hoje e eu falar assim... Ai, a primeira vez que eu sou convidada para um podcast, eu tô super ansiosa, tô nervosa, tô com medo de errar. Ai, isso é importante para mim. Eu tô fazendo um negócio importante para mim. Eu quero que dê certo. Se eu chegar e falar um negócio desse, quem estiver assistindo ou tu, a pessoa vai pensar, nossa, que despreparada. Ai, que... Ou vai pensar, ai, que querida! Sim, exatamente. Então, a vulnerabilidade, ela conecta a gente. Eu sou uma pessoa como tu. Sim, exatamente. E aí, a grande dissociação é a gente querer algo de uma forma, mas se comportar de maneira que só vai acabar afastando aquilo que a gente quer. Que aí a gente entra naquele papinho da autossabotagem, né? Sim. Que, na verdade, neuropsicologicamente falando, não é uma sabotagem. É um comportamento que tem uma função protetiva, né? Eu não me saboto... como é que eu posso explicar? Eu tô entrando num relacionamento e, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo de ser traída, né? Muito medo de sofrer nesse relacionamento. Então, eu começo a fazer coisas que a gente diria, ai, tá se sabotando, né? Eu começo a provocar atritos, conflitos, né? E eu realmente acabo provocando naquela outra pessoa um efeito de aversão a mim, Sim. né? Ai, tá se auto-sabotando, né? Não quer nem entrar num relacionamento, inconscientemente, claro, porque pode sofrer, então, eu me retiro disso antes. Na verdade, neuropsicologicamente falando, é o cérebro dizendo, não entra aí, eu já fui ali e não é legal. Vamos ficar na nossa. Vamos reforçar a nossa tese. É tanto quanto a ansiedade, né? Que é uma emoção protetiva. Ela quer que tu fique protegido. Pra que a gente vai fazer um negócio novo? Sim. A gente já tá vivendo, já tá tudo certo. Por que raios o meu cérebro vai achar que eu me enfiar numa sala de bloco cirúrgico e alguém me cortar vai ser uma coisa legal? Exatamente. Me diga. Isso não tem biologicamente falando, qual é o interesse do cérebro de te levar para uma situação em que tu vai ser desacordado, cortado, né? Então, a ansiedade, ela existe. Também não é uma coisa assim, meu Deus, eu tô com medo pra cirurgia, é um mau presságio, eu não posso ir, vai acontecer uma coisa horrível. É biológico, né? Mas o que fazer com isso? Até onde dar ouvidos para o que eu tô sentindo? Aquela diferenciação entre a intuição e o pressentimento, né? Como é que a gente esclarece essa situação? Como é que a gente sabe o que é ansiedade fisiológica e patológica? Quando é que a ansiedade passa a se tornar um problema, uma doença, algo que vai me impedir de chegar onde eu quero? Quando ela começa a te causar sofrimento e prejuízo. Tinha uma época, antes de fazer a rinoplastia, que às vezes eu tava aqui conversando, né, num grupo, e aí eu percebi que eu tava dando risada e que tinha alguém aqui do meu lado. E aí, na hora, eu já... Porque, estão observando meu nariz. Que ruim sentir isso, né, que
Sim. Poxa, que vida chata. O tempo todo tu ter que se policiar para não deixar que uma pessoa veja algo que tu considera um defeito teu. Isso por si só já me causa sofrimento. Já é uma coisa que me faz pensar, ok, eu não quero fazer uma cirurgia plástica por um motivo fútil, né? Não é uma coisa desnecessária quando aquilo já está criando um sofrimento na minha vida. Né? Da mesma forma, uma ansiedade começa a ser uma ansiedade patológica quando ela começa a causar sofrimento, ou seja, tu começa a perder oportunidades, né? Eu queria muito viajar, eu fui convidada para um congresso com tudo pago nos Estados Unidos, mas eu não entro num avião. Isso é uma ansiedade patológica? Sim. Né? Sim. É uma coisa que causa prejuízo na tua vida e causa um sofrimento significativo. Tu acaba deixando de fazer as coisas ou tu faz, mas com muito sofrimento. Então, acho que é muito uma questão de fazer as pazes com esses dois lados, né? Pra que eu quero essa cirurgia? Por que ela é importante pra mim? Pra gente também não cair na onda dos procedimentos. Na onda Sim. Da questão lá do FOMO também, né? Do medo de, virou padrão isso. Sim. Todo mundo tem um preenchimento, todo mundo tem botox. Sim, todo mundo tem, e eu estou completamente ansiosa porque não vai caber no meu orçamento desse mês, ou porque eu tenho 1000 possibilidades de injetores para fazer esse procedimento e eu preciso escolher o melhor. E assim que eu conseguir fazer o meu preenchimento labial, automaticamente eu já vou estar desesperado por tentar descobrir qual é a técnica que melhor vai estimular o meu colágeno. E aí a gente entra num looping eterno, né? Então, isso, a gente tá falando da ansiedade pré-operatória, né? Tanto em relação à escolha de procedimentos, quanto a partir do momento em que a gente decidir que aquele procedimento é importante para ti. O que vem junto, né? Em termos de medo e de ansiedade. E como a gente se limpar disso para conseguir ir de cabeça na cirurgia, né? Conhecimento, né? Conhecimento é tudo. Sim. Porque tu passa... O que é a intuição? Por que a minha intuição me diz que eu talvez não deva ir para aquele centro cirúrgico naquele dia? O que é esse sentimento? O que é um sentimento? Da onde que vem o sentimento? Eu costumo falar para os pacientes que eu sou muito cética, né? Então, eu não acredito nessa intuição divina, digamos assim. Sim. Mas eu costumo dizer para os pacientes assim, intuição, pelo que a gente sabe da origem do termo, não é uma coisa que fica aqui, Adri, olha aqui, Adri, olha, tu tem que se preocupar. Intuição é uma coisa que vem, falou, passou, se tu pegou, não pegou, não pegou. Intuição, né? Sim, não é um martelo que na fica, tua cabeça. Que fica batendo ali. Se é uma intuição, ela não vai ficar ali te insistindo. Intuição é assim, é um impulso. Passou, pegou. Sim, não concordo pegou. contigo. Então, se tu tá ali preocupada, o que é? O que é a descrição da ansiedade generalizada, por exemplo, que é um dos transtornos mais comuns hoje em dia? Preocupações exageradas e desproporcionais sobre várias coisas. Se eu tô ali preocupada, será que é intuição? Será que é um pressentimento? Sim. Ou será que é um padrão meu de pensar? É a forma como eu tô respondendo a esse evento que me causa um estresse. E o quanto de voz eu dou isso. E mais que isso, né, Ellen? Assim, quantas ideias a gente se comporta como estações retransmissoras que nem nossas são. Total. Que tu tá só repetindo. Olha hoje o que me aconteceu. Eu comprei uma bicicleta elétrica, tá? Que, tipo, é a felicidade da minha vida. Eu só ando com a bicicleta, enquanto a gente tiver com o tempo bom. Eu fiquei uma semana sem pisar no meu carro. Hoje que eu vim de carro, porque eu tinha que carregar umas coisas. E aí, eu não queria que meu pai soubesse, porque eu já sabia da reação dele. A minha mãe soube e também disse que que vai ser um horror, que eu vou... Mas assim, a catastrofização. minha mãe perdeu o pai, a mãe e um irmão de acidente. O meu pai, que vem de uma família italiana, o meu avô, no caso, o pai dele, queria ser caminhoneiro e foi impedido, né? Ele foi castrado
por parte do meu bisavô, que era um homem muito forte. E ele acabou se encolhendo, se afundou no alcoolismo e acabou se suicidando. Então, tu vê o histórico, assim, eles não olham para trás, eles olham que eu estou numa situação de perigo, mas não pela minha situação em si, pelo histórico deles que fazem com que eles sigam com medo, que eles sigam ansiosos, porque eles já viveram catástrofes, eles já viveram essas situações. E em teoria, eles não param para medir se o evento é proporcional. Não é nem eles, né? Não é. Igual tu falou antes, é uma coisa biológica, é um intrínseco ali, cerebral. A gente é guiado, né, por coisas que nem sempre estão na nossa consciência. A gente é guiado pelas coisas que a gente aprendeu, experienciou, observou na nossa história de vida. Sim. Por isso que o ambiente tem tanta influência, né, na nossa personalidade, por exemplo. Exato, e aí quando tu fala em ambiente, não é nem só geneticamente falando, mas, por exemplo, tu não vai fazer essa cirurgia porque a fulana de tal teve trombose e veio a óbito. Aí tu vem pra mim, tu, paciente, querendo fazer tua cirurgia, mas completamente doutrinada, né, por esse medo e por essa catastrofização do que pode acontecer. E quando eu te disser assim, Ellen, tu tem como evitar, tu tem como estar atenta aos primeiros sintomas. Às vezes tu tá tão vivenciando a tua ansiedade que tu não consegue me escutar. Sabe? Isso Tu tá mergulhado naquilo. Acontece bastante. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento, né? Quando que eu sei dizer que eu estou me comportando de maneira ansiosa? Não sei se a gente já falou isso assim, mas vamos tentar focar. Eu, paciente de cirurgia plástica, quando que é a minha prudência que você está falando e quando que é a minha ansiedade? Uma coisa que nem todo mundo sabe ou se dá conta é que a ansiedade é uma emoção, né? Uma emoção, assim como a felicidade, assim como a raiva, assim como a tristeza, e as emoções, elas existem para nos sinalizar. Elas são uma parte muito primitiva do nosso, pensando em evolução de seres humanos, né? Elas estão ali desde sempre. Elas servem como uma via de comunicação. Por exemplo, se eu tô com raiva, significa que eu tô presenciando uma injustiça ou aconteceu uma injustiça comigo. A raiva a gente considera como uma emoção ruim, né? Um sentimento ruim, que faz mal, digamos assim. Mas se a raiva não existisse, não existiria justiça, não existiria direito, juiz, advogado, né? A raiva, ela é uma emoção que movimenta. É diferente da tristeza, né? A tristeza é uma emoção que te paralisa, que te isola. E a tristeza, ela tá ali comunicando que tu perdeu algo ou alguém que era muito importante pra ti. E aí vem outra, né? São muitas camadas. Outra reflexão que é... por que a gente não quer ficar triste quando alguma coisa triste acontece? Se a pessoa que eu mais amo no mundo morre e eu tô triste e eu não gosto de sentir aquilo porque é desconfortável, ou qualquer outra coisa, né? Eu deixar de estar triste ou eu desejar não estar triste não seria uma forma de não honrar a vida daquela pessoa que tanto foi boa pra mim? Não, eu quero mais é ficar triste mesmo, porque aquilo era importante pra mim. Eu perdi uma coisa que era muito importante. E quando a gente para de brigar e a gente se permite, aí vem a aceitação do... Cara, algumas situações vão ser tristes. Algumas situações vão causar medo. It is what it is, sabe? É aquilo, tem que ser daquele jeito. Quando a gente para de brigar, a gente consegue, tá, beleza, eu tô triste agora. O que eu faço pra me ajudar? O que tá... supervalorizar uma emoção, negar uma emoção, ou simplesmente vivenciar aquela emoção, ver o que ela tem pra te dizer, acolher ela pelo tempo que ela se fizer necessária e deixar ela ir, é onde nós deveríamos estar, né? Autoconhecimento e inteligência emocional, duas coisas que se fala muito hoje em dia, mas que poucas pessoas têm. Mas por que poucas pessoas têm? Porque eu acho que falta muito a difusão desse conhecimento, né? Sim, tem muita frase pronta, tem muita versão abreviada, né? A própria positividade tóxica, assim, que faz com que muitas pessoas entendam sentimentos ruins de experimentar como algo negativo, faz com que a pessoa não chegue a se aprofundar em termos de psicoeducação,
né? E esse conhecimento, ele falta quando tu vai comprar uma cirurgia plástica, ele falta quando tu vai viver um pós-operatório, ele falta quando tu vai te envolver no relacionamento. Eu vejo também muitos amigos que, sei lá, já viveram relacionamentos, separaram, entram em relacionamentos novos com frases prontas, tipo, eu não vou tolerar isso, mas a gente tem que aprender a dosar as coisas e para isso precisa de conhecimento, precisa de experimentação. Agora, com frase pronta na internet, tu não consegue. Eu não lembro bem qual foi a tua pergunta, mas eu estava falando sobre... Eu ia chegar na parte do Na medo. verdade, eu não fiz nenhuma pergunta até agora. Eu tô adorando essa conversa. Que bom! Pode falar do que tu quiser. Não, em algum momento a gente vai falar sobre ansiedade dentro do pós-operatório e tudo mais. Tá. Mas seguindo o raciocínio das emoções, enfim, né? A ansiedade é uma emoção que vem do medo. Ela é uma variação do medo. O pânico é o auge do medo, mas vem do medo, né? A gente tem emoções primárias, digamos assim, que são aquelas emoções que puxam a carreta, sabe? Felicidade, nojo, medo, tristeza, vergonha, né? E a partir dessas emoções primárias, a gente tem variações. Frustração, decepção, né? São emoções que variam dessas emoções primárias. Então, a ansiedade é uma emoção que vem do medo. E aí, uma coisa que é legal a gente se perguntar, quando a gente se percebe ansioso, é: o que eu tô com medo que aconteça? O que pode... Qual o perigo que tá aqui? Qual que é a ameaça? E é isso que as pessoas não têm o conhecimento e não param para se perguntar. E aí, quando começam a ficar ansiosas, elas meio que mergulham naquilo. Eu não sei o que fazer com isso. Então, eu só vou, sabe? E como é que a gente faz para acessar a pessoa que tá nesse super medo, assim? Eu não sei se você entendeu a pergunta. Por exemplo, eu quero dizer para uma paciente que, assim como ela teve um hematoma, milhares de outras que antecederam ela, e vai passar, o organismo vai reabsorver, vai ficar tudo lindo, ela vai ter o resultado dela. Só que enquanto ela tá vivendo aquilo, é muito difícil. Eu gostaria de ter o dom de... Sabe aquela hora do Divertidamente? Como é que a gente para de fazer a ansiedade girar em círculos e tomar conta daquele ser humano de maneira a ele ficar impermeável a qualquer intervenção? Na real, a tua missão aí é puxar a pessoa de volta para a realidade, né? Pois é. Porque ela não tá na realidade. Ela tá levando em considerações informações que vêm, muitas vezes, das vozes da cabeça dela. Não são informações da realidade, do mundo concreto. Não são estatísticas que talvez te dizem, olha, de 50 pacientes, 49 tiveram hematomas e 49 delas não tiveram nenhuma consequência por conta desses hematomas. O andar de avião. Entendi. É estatística. Isso é a realidade. E isso é uma informação da realidade. E quando a pessoa está ansiosa, ela não está levando em consideração informações reais. Ela está levando em consideração fantasias que são frutos do medo, né? São consequências daquele medo que ela sente. E aí a gente precisa puxar ela de volta para a realidade. Pois é. Como? Assim, no tranco? Ou amorosamente? Ou cada um vai ser de um jeito? Às vezes sim, às vezes no tranco. Aí, claro, né? Vai depender da tua intimidade, vai depender do quanto tu conhece aquela pessoa, mas às vezes chega, olha aqui, pensa comigo, vamos raciocinar. Às vezes um sacudão é necessário. Alguns pacientes não vão gostar disso, alguns pacientes vão se sentir invadidos. Sim. Né? Então, é complicado. Outra questão que agora também tá muito em voga é a invalidação, né? Então, ao mesmo tempo que, sim, é chato, tu teve uma necrose de mamilo. A gente sempre vai explicar, tu tem chance do teu mamilo necrosar perante uma mamoplastia redutora, uma mastopexia. Tu tem chance de abrir os teus pontos, o que a gente chama de deiscência de ferida operatória. Tu tem chance de ter uma infecção, tu tem chance de ter um hematoma. Só que complicações, elas não são definitivas, né? As coisas evoluem. Então, por mais que tu demore um pouco mais, tu vai encontrar teu resultado. Mas quando acontece para o paciente, ele realmente se sente
uma carta premiada no sentido ruim, como se nunca tivesse acontecido em mais ninguém. E eu não sinto que dizer pra eles, olha, isso acontece um monte, ajude, sabe? Então, mesmo sempre que eu quero validar, assim, seria ótimo se não tivesse acontecido nada, eu entendo a tua frustração. Eu quero dizer assim, ó, faz parte, né? Se a gente tá falando de um processo que leva 1 ano, se atrasar 1 mês, não vai invalidar o teu resultado, não vai invalidar a motivação pela qual tu fez o teu procedimento cirúrgico, ou pelo menos não deveria ser assim, né? Então, Nossa, como é difícil isso, né? Na visão do médico. Porque sim, né? Acaba que tu precisa aí ter uns conhecimentos de psicologia para conseguir. eu entendo colegas que abandonam o paciente do ponto de vista psíquico, porque, Ellen, a gente não tem essa formação. Sim. E se eu disser pro meu paciente, olha, tu tá surtando, vai lá, conversa com a Ellen, ele vai se ofender. Ele vai dizer assim, ela me achou louca, ela tá me mandando pra uma psicóloga. Então, enfim. Tu não precisa... Eu tô aqui super pedindo ajuda, né? Bem que tu falou que isso ia virar uma consulta. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Não precisa direcionar a tua fala pra mim. O que tu diria pra esse paciente que tá na vigência de uma complicação pós-operatória, da qual ele foi alertado, mas... Como é que faz quando tá ali no meio? Até vou te dizer, por mais que tu tenha uma experiência cirúrgica, do que eu me lembro, deu tudo certo, né? Sim. Faz mais ou menos uns 100 anos atrás, mas correu tudo bem. Mas assim, quando acontece? Eu tô tentando me lembrar da minha experiência mesmo, se teve alguma... Pois é. Eu acho que... Eu penso assim que o conhecimento nesse sentido de tu ser honesta... Eu sempre falo que ninguém perde por ser honesto, né? Sim. E eu acho que vai muito também da confiança que o paciente tem em ti, da confiança que tu passa. No sentido de, olha, eu sei que é ruim, eu sei que é bem ruim quando isso acontece, né? Ninguém quer que uma necrose aconteça, alguma coisa assim. Mas eu tô aqui contigo. Eu acho que esse vínculo, esse amparo... Porque eu acho que o paciente se sente muito desamparado, né? Pelo universo. Sim. Pelo universo, né? Poxa, eu fui fazer uma coisa que iria me fazer bem. Por que eu? Por que comigo? Que eu criei coragem pra fazer ainda. Por que comigo? Né? Então, eu acho que faz muita diferença essa questão do tô contigo, sabe? Eu sei que tu não queria que isso acontecesse, eu também não queria, né? Nada disso a gente queria, mas tá aí. Tá aí. E nós vamos lidar, mas tu não tá sozinho, eu tô contigo. Então, eu vou te acompanhar todos os dias, tu vai me mandar foto, a gente vai conversar. Mas, assim, queria te dizer que as estatísticas que a gente tem, né, de informações, assim, do que a gente sabe, é que isso aqui vai ter um contorno, a gente vai contornar. Daqui a pouco, provavelmente, uma coisa legal também é estipular... mais ou menos prazos, assim, para dar aquela sensação de controle. Porque nesse momento o paciente está muito com uma falta de controle. Ele está impotente. Aconteceu uma coisa que ele não queria e ele não sabe nada daquilo. E ele está dependendo de uma outra pessoa para que a vida dele siga normal, né? Então, eu acho que essa questão do eu tô contigo, eu vou te acompanhar e... vai ser assim, provavelmente daqui uns 15 dias isso aqui vai sumir, e aí vai começar a ficar branco, e aí depois vai ficar não sei o quê, e aí depois, vamos pensar numa cicatriz, né, porque eu sei que tem vários pacientes que não gostam da questão da cicatriz que vai ficar, né. Depois, se mesmo depois de todo esse tempo não melhorar, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. E aí eu vou te ajudar, eu vou estar contigo. Se tu não quiser fazer comigo, eu vou te indicar outras pessoas. Eu acho que eu vejo muito isso com os meus pacientes, porque tem uma questão ao redor da psicologia que psicólogo tem que separar muito bem a amizade do profissional. E sim, né? Eu não vou ser amiga de um paciente, porque a gente não escuta amigo, né? Não, a gente só xinga. Eu não posso ser amiga de um paciente, mas existe uma linha ali entre eu ser uma profissional neutra, uma profissional que não interage de forma nenhuma, e eu ser uma pessoa que eu quero ser o tipo de profissional que o meu paciente possa contar, sabe? Eu tô com um problema, não tô bem, não sei o que, socorro, me ajuda. Tá, ok. Que a gente conversa e tal, enfim. E aí agora eu esqueci porque que eu comecei a falar isso. Então, do vínculo. Eu acho que, na minha prática, assim, o que eu vejo
que mais ajuda, que mais faz diferença, é o vínculo. É essa questão de tem alguém ali pra ti. Tá ruim, eu sei que foi horrível isso que aconteceu, mas assim, eu tô aqui. Eu tô aqui, tudo que eu posso te dizer é que eu tô aqui, eu vou fazer tudo por ti, e eu quero que tu saiba que eu tô tranquila. É isso aí. Eu tô tranquila, tranquilíssima. Eu já vi isso acontecer várias vezes, e eu sei como isso vai terminar. Sabe? Eu acho que isso traz uma sensação de, tá, beleza, então tá, agora eu tenho um certo controle na minha mão. Faz sentido? Faz muito sentido. E eu acho que às vezes a gente peca por não transmitir essa confiança para o paciente, né? Ele se sente, às vezes mesmo oferecendo um amparo presencial, físico e tudo mais. Esse amparo psicológico, assim, de eu garanto, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque ainda entra em jogo algumas coisas que são particulares do paciente, então ele pode evoluir diferente, mais demoradamente. Que aí entra a questão da ansiedade também, né? E a ansiedade da pessoa que tá ali acompanhando o paciente, né? Porque é muito difícil tu te manter com certo distanciamento para tu conseguir tomar as rédeas da situação e conduzir a pessoa que tá no meio da ansiedade. A ansiedade é envolvente, né, Ellen? A gente se envolve muito com uma pessoa ansiosa. Como se blindar e como, além da gente se blindar, tentar blindar esse binômio, né, médico-paciente, psicólogo-paciente, para que além disso que está acontecendo aqui, a gente não receber muita interferência externa, né? Porque esse paciente ele fica vulnerável, ele vai buscar uma série de depoimentos, dificilmente ele vai se acalmar, ele vai receber uma informação que seja no sentido dele se acalmar, porque ele está meio que querendo reforçar uma tese de calamidade. Viés de confirmação, né? Isso Meu aí. cérebro vai atrás de confirmar aquilo que Coisas eu já horríveis, acredito. não coisas legais. Sim. Né? Sim. E aí? Como é que a gente se blinda? Aí eu realmente acho que a gente foi para um negócio assim, precisa de terapia. Porque tu também tem que ter a consciência de que tu tem um limite, né? Sim. E eu acho muito incrível isso, desse teu desejo de atender o melhor possível e de ter essas habilidades como médica e de poder cuidar também da saúde mental e não só da física dos pacientes. Isso é incrível. Isso a gente encontra em pouquíssimos profissionais, né? Mas chega um momento que não te diz mais respeito, né? Chega um momento que... Olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas se tu tá te sentindo... Se tu tá se sentindo tão, assim, se tá tão difícil pra ti, busca vamos buscar uma ajuda, eu te ajudo. Te ajudo. Eu te ajudo a te ajudar. Sim. Não é? Porque tu vai chegar num limite que tu não vai mais conseguir. Sim. Sim. E aí começa a te atingir também, né? Tu já deve ter se perguntado muitas vezes, nossa, mas será mesmo que foi alguma coisa normal? Será que eu? Porque tu acaba, igual tu falou, se envolvendo naquela dúvida, naquela ansiedade do paciente. Não, isso também é uma coisa assim que com o tempo a gente muda um pouco, né? Sim, a experiência, né? E eu acho que pra ti deve pegar isso também, né? Na prática da psicologia. Mas enfim. Outra coisa que é muito difícil para os cirurgiões passarem e para os pacientes captarem. A gente está vivendo tempos dissociados dentro de uma realidade presencial e de uma realidade virtual. Ou seja, o tempo da internet, o tempo virtual, ele é muito diferente do tempo da natureza, do tempo de uma planta, de uma flor florescer, de uma fruta amadurecer, das estações se sobreporem e a gente fechar o ciclo de um ano. Esse tempo parece que não tá mais fazendo parte das pessoas. As pessoas estão vivendo em outro tempo, em outra batida. E quando eu digo assim pra pessoa, olha, isso que a gente fez, tu sendo um ser da natureza, as tuas células guardando semelhanças com as células que fazem parte de um parreiral, a gente vai precisar de um ano. É a coisa mais arcaica que o paciente pode ouvir, porque ele não concebe a ideia de que a natureza dele é tão lenta assim. Porque tudo que ele vive mostra o contrário.
a vida tá muito rápida. E aí, como é que a gente puxa esse paciente para essa conexão com a própria natureza e com a própria essência dele, para ele entender isso? Eu penso que a gente pode dar um empurrãozinho, assim, incentivar um pouquinho o paciente a se conectar mais com o processo, talvez, num sentido de, poxa, tu demorou um tempão para decidir que tu queria fazer isso, né? Em alguns casos. Em alguns casos, nossa, isso te incomodou a vida inteira, e agora tu tá dando o primeiro passo. Aproveita tudo, sabe? Ai, Tu que não, legal, tu não guria. precisa chegar no teu peito pronto, tu não precisa chegar no teu nariz pronto. É mais uma coisa, tipo assim, saboreia o que tu Sim. tá fazendo, honra que tu tá entrando em movimento pra fazer uma coisa que tu tanto quis. Sabe? Então, esse 1 ano, ele pode parecer muito tempo quando a gente pensa, nossa, eu vou fazer hoje, mas vai demorar 1 ano para aquilo ficar pronto. Entendi. Mas tu não precisa só esperar aquilo ficar pronto. Que legal que é ver as mudanças acontecendo, né? Ah, hoje tá mais inchado, hoje tá menos inchado, mas olha só, eu finalmente conquistei isso. Ai, que máximo, adorei isso. Eu nunca tinha falado nada parecido e tem um paralelo bem próximo da maternidade, né? Daquele sofrimento ali do primeiro ano da criança e como as mães querem que passe rápido e como depois elas se descabelam dizendo que passou rápido e como elas não aproveitaram. A gente vive muito no automático. Isso me dói realmente, assim, porque, claro, eu também vivo, né? Mas na medida do possível, conforme eu vou estudando essas coisas, eu tento me policiar mais. Mas a gente vive num padrão de dia após dia, e mês, e ano. Por que o ano passa rápido? Por que cada vez mais parece que passa? Claro, tem toda essa questão dos estímulos, tecnologia e tudo que a gente faz, né? 1000 coisas. Mas... Por causa de uma distração, né? Porque quando tu tá focado, as coisas não passam tão rápidos do que quando tu tá distraído. Na infância, as coisas passam mais devagar, né? Sim, porque a gente pratica mindfulness sem ler nenhum livro, né? Nossa, isso agora que tu falou faz muito sentido. A criança, ela tá vivendo o momento presente. Ela tá fazendo mindfulness, total. Sim, por isso que demora tanto, né? Total. E a gente é campeão de desperdiçar tudo na vida. E agora que tu falou de criança, olha que louco isso. Criança experimenta, criança não julga, né? Só que a gente já experimentou. Então, a gente já tem um julgamento. Tipo, por que não, tu e basta uma experimentada pra tu já saber tudo e mais um pouco sobre aquilo, né? É tipo assim, por que eu... Me diz aí um hobby, o que eu poderia fazer? Vai aprender a tocar um instrumento. Não. Já fiz. Não, acho que isso não é pra mim. Já julga. Se Sim. não julgasse, iria experimentar. Sim. Vai tocar um instrumento. Pois é, mas eu era um grandíssimo tocador de chocalho na infância. Tá, mas já tentou piano? Sim. Já tentou violão? Tipo, Sim. não são todos os instrumentos iguais. Vai te exercitar. Eu não gosto de musculação. Tá, mas tu já dançou, tu já nadou, tu já jogou handebol, Existem tu mais já fez de pilates. 200 esportes disponíveis. Tu conhece todos eles. Né? É um automático, é uma resposta automática. É um Sim. não quero, não gosto. E aí, de repente, a pessoa vai e super ama. E super se encaixa ali. Sim. Quanta coisa a gente deixa de fazer porque não quer experimentar, né? Não, e outra, essa riqueza que tu coloca pra dentro da tua vida, tu vai usar de maneira cruzada com todas as outras experiências que tu tiver. Por exemplo, se tu levou, sei lá, 1 ano pra começar a tocar uma musiquinha no teu piano, tu vai saber que o teu pós-operatório de 1 mês é diferente do que vai acontecer dali a mais 11 meses. Sabe? Tu vai ter a tranquilidade de quem já viveu isso em outro cenário, mas tu sabe que as coisas levam um tempo. Tu vai ter repertório. Isso é uma coisa que eu falo muito no sentido de a ansiedade e a insegurança andam muito juntas, né? Insegurança vem daquela questão de eu não confio em quem eu sou, no que eu posso fazer, às vezes numa área só, às vezes na vida inteira, né? Tá, tu se sente uma pessoa insegura, o que dá pra fazer pra tu... Como é que se constrói uma autoconfiança pra poder encarar melhor as coisas que tu quer, né? Se torne uma pessoa interessante. Se torne uma pessoa que tu admira.
que tu poderia, se tu olhasse de fora, tu poderia dizer, nossa, que massa que ela faz essas coisas. Ah, eu queria... Quantas vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto fazer isso que essa pessoa faz. Muitas vezes eu já escutei, porque eu me maquio desde sempre, né? Ah, eu queria tanto me maquiar que nem tu. Mas, poxa... Vai, o que te impede? Se maquia, querida! Sabe? Você não vai te maquiar como eu, mas tu vai te maquiar como tu. E isso vai ser muito mais legal do que tu te maquiando como eu, porque vai ser o teu processo, né? Então, as pessoas, realmente, elas vivem nesse automático, nesse padrão do que sempre foi, do que sempre será. A gente se comporta de forma semelhante em situações parecidas. Pode prestar atenção, a tua reação é sempre parecida, porque é o teu padrão, é aquilo que o teu cérebro formulou lá, encaixou as pecinhas do quebra-cabeça e falou, beleza, a gente é isso e a gente faz isso quando isso acontece. E aí que vem a questão da psicoterapia, do tratamento da ansiedade, né? Da reestruturação cognitiva. Eu tenho um cognitivo ali formado, a forma como eu penso sobre as coisas, interpreto as coisas. E às vezes isso tá distorcido. O que eu aprendi lá na infância talvez não faz mais sentido hoje. Mas a gente tem que sair do automático para poder perceber isso. E aí a gente vai reestruturar esses pensamentos, essas interpretações, essas crenças, a gente vai questionar, será que faz sentido hoje em dia? Precisa analisar para depois falar assim, não, isso aqui tá errado, eu vou tentar substituir. Eu acho que do outro jeito tá mais certo. Sim. Ah, eu, por exemplo, toquei violão por um tempo, péssima. Não gostei, não consegui, terrível. E aí, há um tempinho atrás, eu decidi que eu ia tocar piano, né? E eu fiquei, assim, abismada com como foi diferente. Assim, cara, muito mais... Pra mim, foi mais fácil... Poderia ter acabado a tua relação com a música. Sim. Mas pra mim foi muito mais fácil. Então, talvez eu tinha uma... Vamos pensar assim, que eu tivesse uma crença ali de... instrumento musical não é pra mim, porque eu já tentei violão, né? Aí eu fui lá e eu testei essa crença generalizada, que dizia, tu não é boa em tocar instrumentos musicais. Entendi. Não, eu não sou boa em tocar violão, porque agora eu botei a prova e eu substituí isso me dizendo, não, mas eu acho que posso ser boa em tocar piano, sabe? Sim, e o quanto que essa tua experiência com o violão, a ponto de tu concluir que não era pra ti, não pode ter sido um substrato, inclusive, para quando tu começou em outro instrumento musical, né? O que eu quero dizer é assim, como a gente desperdiça o sofrimento como uma condição de substrato, que o sofrimento ele pode muito bem ter muita serventia. Quando o sofrimento tá batendo ali na tua porta, ele tá dizendo assim, tá, vai me usar ou eu vou vir aqui, esculhambar tua vida e vou sair assim como eu cheguei, né? Então, mesmo uma experiência frustrada, né? Que nem é o caso, sei lá, um instrumento que tu não gostou, uma atividade física que tu não gostou. Um procedimento que talvez não ficou do jeito que tu gostaria na primeira vez. Ela, às vezes, te aproxima de ti mesma, né? Ela faz com que tu entenda, bom, se não é isso que eu quero, então eu tô mais perto de chegar onde eu quero. Ou assim, se eu conseguir viver esse processo e passei por ele... Quando acontecer uma outra situação que ameace a minha paz, eu vou saber que eu também vou conseguir. Eu tenho meu histórico para me provar que eu consigo passar por isso. E as pessoas acham que é o contrário, né? As pessoas dizem assim, não, mais uma eu não aguento. Sim. Claro que tu aguenta. Tu aguenta mais ainda. Tu criou casca, né? Tu criou Sim, tu aguenta. Não é que tu aguente, é que agora tu sabe resolver. Tu tem mais habilidade, tem mais recurso, né? Mais experiência naquilo, né? Sensacional. Muito bem. Essa parte do sofrimento tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a saída do inferno perpassa o inferno. Então não tem como eu tô aqui no inferno, não tem como eu sair daqui sem passar pelo caminho. Sem passar pelo caminho da saída. Então, é bem que nem tu disse, o que eu faço com esse sofrimento? Como é que eu uso ele? Né? E agora, tu falando isso, outra situação que é muito importante. Quando o paciente está no meio de uma situação que ele vai ter que continuar perpassando o seu inferno, ele não se conforma. Ele quer uma solução, ele quer um remédio, ele quer um procedimento, ele quer uma reintervenção cirúrgica. Às vezes, é muito difícil para ele entender que o que ele vai ter que fazer é esperar
e fazer curativos seriados por um período maior. E nesse contexto, a gente precisa lembrar o paciente que nem tudo tem a solução imediata. Então, porque às vezes a gente fica naquela assim, ó, não, eu não vou cruzar os braços e ficar esperando resolver. A solução, muitas vezes, é cruzar os braços e ficar esperando resolver. Aí tem uma diferença entre vitimismo e autocompaixão, né? É diferente tu dizer, ai, por que comigo, né? Olha só, agora ela vai ter que resolver, porque ela não podia ter feito isso comigo, né? Sim. Da pessoa poder falar, poxa, que saco que aconteceu isso comigo. Eu queria tanto um nariz daquele jeito, né? E de repente, como é que é no pós-operatório que às vezes o osso cresce? Sim, o calinho ósseo. O calinho ósseo. E aí, poxa, que saco pra mim, né? Que é diferente A autocompaixão ajuda muito o paciente a entender que ele não precisa ficar com raiva da vida e dele mesmo. E talvez não é que nem que não precisa, mas não vai ter benefício. Sim, vai ele ser vai outro se envenenar, problema. E de poder falar, ai, cara, queria tanto que tivesse dado certo, agora eu vou ter que passar por outras coisas e tal. Enfim. É se cuidar também, né? Eu acho... Tu não tem não dá uma percepção, às vezes, que os pacientes não gostam deles mesmos. Se tratam mal. Sim. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, ó, tu quer a chibata aqui? Eu fico te assistindo a auto-chibatar. Sim. Porque é uma crueldade. Sim. Eu fico pensando assim, essa pessoa não teria coragem de fazer com um filho o que ela tá fazendo com ela mesma. Ou com ninguém, sabe? E muitas vezes tem essa questão assim, da vitimização que a gente consegue antecipar. Por exemplo, tem pacientes que tu sabe que vai ser mais difícil. O paciente tabagista, a circulação dele tá ferrada, sabe? Ao mesmo tempo que pode dar certo, a chance de dar errado é muito maior e com uma frequência considerável. Diferente assim, tu teve uma complicação porque um a cada tantos tem. O tabagista é assim, ó, é quase certo que tu vai ter. Se tu não tiver, é sorte tua. E com esse tipo de paciente, eu já consigo chegar e dizer assim, ó, eu concordo te operar, mesmo sabendo que tu é uma pessoa que vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que te ver muito mais vezes que um outro paciente. Eu vou ter que fazer muito mais curativo. Eu vou ter que te dar mais orientação. Eu vou ter que me esforçar no sentido de insistir contigo para que tu pare de fumar. E eu vou ter que me esforçar no sentido de que mesmo tu parando de fumar, eu vou ter que te convencer de que todo o tempo que tu fumou vai repercutir. Então, assim, ó, eu topo passar todo esse trabalho a mais para te operar. Tu topa ser adulto, ser maduro e ser paciente quando a complicação vier? É esse tipo de conversa que eu tenho com o paciente tabagista. Ótimo. Mas às vezes tu não identifica a vitimização assim tão de antemão. Ela vem quando o paciente tá desesperado, ele vai ativar as suas maneiras de reagir, né? E até, às vezes, até dá um pouco de pena, assim, mas tu tem uma compaixão pelo paciente, assim, porque tu vê que ele tá se segurando, ele, não, eu vou ser adulto, sou maduro, eu vou manter meu alto astral, mas, chega um ponto que ele dá uma desmoronada também, né? Então, tem todas essas situações e no fim é todo mundo com os seus sofrimentos e a gente que lida com saúde física, mental, que eu acho que eu sou uma pessoa que lida com saúde mental, né? Porque a cirurgia plástica, ela é a interface cirúrgica da psicologia. A gente tem que estar preparado, né? Tem que saber que é isso aí e ponto final. Vai fazer parte do processo. A cirurgia plástica é uma decisão consciente, esperamos, né, na maioria das vezes. É isso que a gente trabalha. Mas ela é uma decisão que é uma escolha, né? Ela vem de uma racionalização. Também a gente espera, né? Mas não é como uma cirurgia física que às vezes tu não tem outra escolha. Sim. Tem a sugestão de fazer, tu vai ter que fazer e pronto, pela tua qualidade de vida, né? Então, a cirurgia plástica, ela tá muito ligada com essa parte mental, né? Uhum. Sim, sim. E outra, por mais que qualquer página de Instagram tente dizer o contrário, primeiro tu vai piorar para depois melhorar. Não tem como a pessoa sair de uma mesa cirúrgica e já tá se sentindo maravilhosamente linda e com a autoestima lá em cima. Então,
Isso tem que ser incorporado, né? Essa piora que vai anteceder o resultado. Eu acho que é muito nítido o paciente que tem um sonho e o paciente que não sabe o que quer e aí vai tentar procurar nos procedimentos, né? Eu lembro quando eu fiz a minha cirurgia, uma coisa que eu não esqueci, enfim, eu tava toda, naquela época ainda usava o gesso, né? Eu tava Sim. toda inchada, toda preta e tal, enfim. E de tampão também, né? Enfim, horrível. Não te perdoei ainda. Nossa, vai pra fila das pessoas que não me perdoaram ainda. Enfim, e daí eu lembro que tava eu, meu pai e mais alguma pessoa, e essa pessoa perguntou, e como é que tá sendo? Tá muito difícil, né? E eu falei, não, tá tranquilo, não tô sofrendo nada. E eu lembro que meu pai falou assim, não, pouco. Porque pra ele vendo aquilo, era ruim, né? Enfim. Mas eu tava tão eufórica que eu tinha feito finalmente e tal, eu tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz desde o momento que eu fiz até... Sabe, eu acho que a pior parte é a do tipo, ai meu Deus, meu nariz ficou o dobro por causa do tampão, será que vai ficar assim? Não sei o quê. Enfim, essas questões que geram bastante ansiedade também. Sim. Mas eu fiquei muito feliz do início ao fim. E foi o procedimento que eu fiz, né? Eu não precisei, não é aquela coisa do, esse era meu sonho, eu realizei meu sonho, beleza, agora a vida que segue. Até hoje eu sou muito grata por ter feito isso. Mas eu acho que tem também muitas pessoas que elas não têm um sonho, elas vão buscando suprir isso vai melhorar coisa. Minha vida. Isso vai melhorar minha vida. Eu acho que tem uma diferença bem grande, né, desses dois tipos de pacientes. Tem o paciente que se conhece e o paciente que está buscando se encontrar, buscando se conhecer e perpassa por essas experiências, né? Bom, enfim, gente, voou o tempo e a gente tem que se encaminhar para o final. Eu tô pensando se a gente nem entrou nessas coisas assim, aí a simetria vai ficar assim, tá torto, tá isso, se eu corrigir uma reintervenção eu posso ir pra segunda... Gente, isso talvez a gente faça a gente vai ter que fazer episódio. A parte 2. Acho que sim. Porque a gente tem que falar da dismorfia corporal, né? Vamos fazer uma parte 2. Porque isso é muito importante. Sim. Transtorno dismórfico corporal, tu lembra? Sim. Todos os dias eu sou lembrada disso. Não, vamos fazer uma parte 2. Vamos. Oficialmente. Porque tem muito mais assunto. Mas aí coisas de cunho mais prático, assim. Tá. Mas vamos deixar uma mensagem final para esse nosso episódio. O que dizer para um paciente ansioso, receoso, medroso, que quer mudar, que quer fazer uma cirurgia? Ação. Agir, sabe? Porque a gente fica muito preso nos pensamentos de, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer com tal profissional ou com outro profissional, com isso, não. Faz uma consulta. É no processo, como é que é aquela frase? É no andar da carruagem que as abóboras... As melancias também. Melancias abóboras. Eu sei das abóboras. Vai ver lá no IP as abóboras. Aqui em Caxias é as melancias. Enfim, é no processo que tu vai esclarecendo as ideias. Não é pensando. Sim. Não é ruminando, preocupando que tu vai esclarecer as ideias. Isso tanto pra cirurgia quanto pra qualquer outra coisa. Sim, e não existe uma escolha perfeita. Cada escolha vai fazer com que tu renuncie alguma outra possibilidade. E é assim que é, e é assim que tem que ser. E isso é muito melhor do que a estagnação. Exatamente. A gente aceita que a vida é incerta e que na vida tudo é um experimento. Tudo, a gente pode, igual eu falei antes, a gente pode tentar deixar de lado essa questão do julgamento, de achar que já sabe como vai ser, o que vai ser, e ir com uma mentalidade mais, eu vou experimentar. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou experimentar fazer uma consulta com a Adriana. Vamos ver o que ela vai me falar. Talvez a conversa contigo já vai dar um norte muito, muito bom. Do tipo, não, isso não é pra mim. Realmente, eu vou tirar isso da minha cabeça porque não é pra mim. Ou não, acho que eu me interessei. Acho que vai ser legal, vou continuar. Então, agir, sabe? Não ficar só paralisado ali nos pensamentos de preocupação e tudo. E se é pra... se alimentar de ideias que não sejam as tuas próprias ideias mofadas, saturadas, ruminadas. Então, vai em busca de uma coisa, como tu disseste, vai em busca de uma consulta, vai em busca de um podcast. Tem
tem milhares de maneiras que a gente pode acessar o conhecimento hoje em dia. E isso deve ser usado, né? Sim, total. Conhecimento. Eu acho que buscar o conhecimento e lembrar dessa questão do processo. Lembrar que tu já tem que ficar muito feliz por tu ter tido esse movimento e dado esse primeiro passo. E que tu vai ficar feliz saboreando o teu processo. Dia após dia, tu vai fazer valer a pena o teu investimento. Isso aí. Essa mensagem é o que eu quero que fique dessa nossa conversa hoje, porque pra mim também foi um insight, assim, ó, degusta. Tu tem 1 ano e depois... Depois tu vai se acostumar. Isso aí. Tu não vai sentir da mesma maneira intensa que tu poderia ter sentido quando a coisa realmente estava de fato acontecendo. Sensacional, Ellen. A gente vai ficar por aqui. E se vocês quiserem que a Ellen volte pra falar pra gente sobre transtorno de dismorfia corporal, que vocês não sabem o que é, mas é muito importante que vocês saibam, porque esse transtorno, ele não é diagnosticado no teu consultório. Muitas vezes. Ele é diagnosticado no meu. Muito. Então, o paciente de cirurgia plástica tem obrigação de saber que existe, né? E de considerar a possibilidade dele estar vivendo essa dor, até porque tem solução, tá? Com certeza. Muitíssimo obrigada. Eu Tu é que demais, agradeço. tava com saudades. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. E até o próximo episódio.